Graça e paz, amados. Podem sentar. Que privilégio poder estar com vocês nesta noite, em um dia tão importante, quando a igreja IBK celebra o seu 6º aniversário. Deixa eu dar uma palavra para quem está se abanando. Olha só, quanto mais você se abana, mais você se movimenta. Quanto mais você se movimenta, mais calor fica. Quanto mais calor, mais você se abana. E isso não tem, entendeu? Se você ficar quietinho assim, aí passa o calor. Entendeu? Eu não vou me abanar para que você não se abane. E aí daqui a pouco a palavra de Deus vai te envolver, você vai até esquecer que está calor. Amém, queridos? Obrigado, pastor Pedro, pastora Carla, obrigado aos pastores aqui, obrigado a todos que de alguma forma cooperaram para que eu aqui estivesse nesta noite. Trago saudação da minha esposa Rosemary. Eu disse para ela, vai ser rápido, então eu não vou levá-la desta vez. Quando eu voltar para ficar um pouquinho mais de dias, aí eu trago ela, porque ela está envolvida em algumas demandas do nosso ministério, porque quinta-feira começa um evento lá chamado A Batalha de Todo Homem, e ela que está por detrás organizando tudo, mas eu trago saudações da minha esposa e trago saudações da nossa igreja, do nosso ministério. Nesta noite, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Eu vinha no avião, orando, Deus, qual é a palavra que eu devo compartilhar nesta noite com o teu povo, com a tua igreja? Deus me colocou esta palavra, Colossenses capítulo 3, verso 15, é uma palavra que eu já ministrei algumas vezes, mas sempre que a gente ministra, existe uma perspectiva nova que o Espírito Santo traz, porque Deus, Ele nunca faz do mesmo jeito, Ele sempre faz da forma como nós precisamos naquele momento. Então, Colossenses capítulo 3, verso 15, diz assim, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus: que a paz de Cristo seja o juiz em seus... Pode abaixar um pouquinho aqui para não dar microfonia. Obrigado, queridos. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Eu penso que em um culto, aonde se celebra 6 anos de vida desta igreja, falar sobre gratidão é muito pertinente. Falar sobre gratidão é muito oportuno. Tem uma frase que eu gosto: a gratidão é a memória do coração. A gratidão é a memória do coração. Todos nós desejamos, queremos viver uma vida próspera em todas as áreas. Nós queremos ser prósperos na nossa saúde emocional, na nossa saúde espiritual, na nossa saúde física. Nós queremos ser prósperos financeiramente. Nós queremos ser próspero conjugalmente, na nossa família. Agora, afinal de contas, prosperidade seria um pacote que Deus joga na nossa porta, no nosso quintal? Não. Prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios.
Prosperidade é um caminho que se constrói praticando princípios. E um dos princípios que nos leva a uma vida próspera segundo Deus é a gratidão. Colossenses 4:2, Paulo diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. A gratidão desbloqueia a abundância da vida. Ela torna o que temos em suficiente e mais. Ela torna a negação em aceitação, caos em ordem, confusão em claridade. Ela pode transformar uma refeição em um banquete, uma casa em um lar, um estranho em um amigo. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e cria uma visão para o amanhã, disse Melody. Aquele que triunfa não deve jamais esquecer alguém que o tenha ajudado, mantendo em mente que tem o dever de fazer o mesmo nas oportunidades que a vida lhe trará. É um pensamento anônimo. Um outro pensamento: não há no mundo exagero mais belo que a gratidão. Anne Frank, uma jovem que ficou presa, uma jovem judia, que ficou presa por anos, ou escondida, melhor dizendo, em uma casa, na época do nazismo. Ela escreveu um diário durante a sua prisão, antes de ser morta. Ela escreveu um diário, e no seu diário ela colocou assim: os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Como definir gratidão? Gratidão é o reconhecimento do bem que recebemos de Deus através das pessoas. A gratidão é a mais agradável das virtudes, não é, no entanto, a mais fácil. Patrícia Asman disse: viver bem não significa ter tudo. Gratidão, contentamento, paciência e fé tornam o que temos mais doce e o que não temos meta possível. Agora, qual é o problema da ingratidão? A ingratidão fecha a porta para que os próximos milagres não aconteçam. E é fácil você entender. Você prefere dar algo para alguém que nunca agradece, ou para quem sempre demonstra profunda gratidão? Você prefere dar algo para alguém que nunca agradece, ou para alguém que sempre demonstra profunda gratidão? Deus não tem prazer de continuar ministrando suas bênçãos sobre uma pessoa que não agradece, que não vive com espírito de gratidão. O Salmo de número 100, se não me falha a memória, diz: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, e de servir ao Senhor com alegria, e apresentai-vos a Ele com cântico. Cantar ao Senhor é uma expressão de gratidão, reconhecendo todos os benefícios que Ele nos tem feito. Davi, no Salmo 103, cantava, e os judeus cantam até hoje: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que é em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Preste atenção que a gratidão é a memória do coração. O estado de gratidão é livre
de negatividade. Agora, qual seria o perfil de uma pessoa ingrata? Toda pessoa ingrata é uma pessoa amarga, negativa, pessimista. Toda pessoa ingrata, ela é interesseira. Toda pessoa ingrata, ela esquece facilmente do bem que lhe fizeram. Ela escreve na areia o bem que lhe fizeram e escreve na rocha o mal que lhe fizeram. Uma pessoa ingrata não leva o princípio da honra. Não há honra aonde não há gratidão. Porque gratidão e honra são irmãs gêmeas. Uma pessoa ingrata, ela cospe no prato que comeu, sem ter consciência que amanhã poderá precisar deste prato outra vez. As pessoas ingratas sempre acham que o outro ou os outros tinham obrigação de ser solidários com ela. O ingrato é capaz de trair quem mais o ajudou. Judas andou com Jesus 3 anos. Foi tesoureiro da equipe liderada pelo mestre dos mestres, Jesus. Comeu do pão que Jesus multiplicou. Viu Jesus ressuscitar mortos, curar doentes. Dormiu no mesmo lugar onde os discípulos dormiram com Jesus. Viu o que nenhum de nós vimos. No entanto, sabe por que Judas traiu? Porque gratidão não era um dos seus valores. Guarda isso com você. Aonde a gratidão for um valor que governa as minhas decisões, não haverá traição. Aonde houver gratidão levado a sério, não haverá traição. Uma pessoa ingrata tende a ser egoísta, traiçoeira, individualista e amiga apenas de si mesma, disse Augusto Branco. Aí você está me perguntando, talvez, ou pergunte, pastor Josué, me dê algumas razões por que eu devo ser grato. Primeiro, porque ser grato é uma ordem bíblica. Paulo disse que a paz de Cristo seja o juiz no coração de vocês e sede agradecido. Sejam agradecidos. É um mandamento bíblico. Segundo, a gratidão é uma das marcas do caráter de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Levante a mão assim, por favor. Então você deve manifestar esse traço do caráter do seu pai. Se Deus é um Deus grato, como filho que carrega a natureza dele, eu preciso ser grato. Em terceiro lugar, a gratidão é uma boa semente a ser plantada todos os dias. Agora escute, por favor. A gratidão desafia as mentiras de Satanás. Escute. O diabo, à semelhança do que fez com Eva, continua usando a mesma tática e estratégia. O que ele fez com Eva? Pergunto. Eva podia comer do fruto de todas as árvores plantadas do jardim, sim ou não? Sim, menos
daquela árvore que Deus disse: desta você não come, porque o dia em que comer, certamente morrerá. Então Eva tinha pouco ou muitos frutos para saborear. Muito. Agora, na conversa que ela teve com a serpente, com Satanás, Satanás focou nos muitos frutos que ela podia comer, ou apenas naquele que faltava no conjunto todo. O diabo sempre vai fazer de tudo para que você esteja focado naquilo que você não tem, para não agradecer por tudo aquilo que você tem. Porque o que Eva tinha era mais do que suficiente para ela dizer não a Satanás. O que Deus nos deu é muito mais do que a gente precisa. E a Ele seja honra e glória para todos sempre. E eu não tenho tempo para perder com serpente nem com o diabo. Mas ela prestou atenção, ela focou naquilo que ela não tinha e deixou de ver tudo aquilo que ela possuía. Preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Quando você foca naquilo que você não tem e esquece de agradecer por aquilo que você tem, com certeza, com o passar do tempo, você vai perder o que você tem. Eva perdeu tudo o que ela tinha, porque focou naquilo que ela não tinha. Gente, preste atenção. A gratidão desafia as mentiras de Satanás. Salmo 84:11 diz: nenhuma coisa boa ele reterá daqueles que andam de forma ereta, correta. A gratidão mantém a porta dos milagres aberta. Agradece, que cresce. Agradece, que o milagre se repete. Não há multiplicação aonde há reclamação e murmuração. Sabe aonde o milagre de multiplicação dos pães e os peixes começaram? Quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e tinha 15.000 pessoas para comer. Aos olhos da maioria era insuficiente, mas Jesus levanta os 5 pães e 2 peixes, não murmura, não reclama, não blasfema, pelo contrário, ele diz: Pai, graças te dou, graças te dou, graças te dou. Se não há milagre na murmuração, há multiplicação na gratidão. Sabe, a gratidão anula o espírito de murmuração. Eu tenho uma mentora, e ela tem 89 anos, e ela é o tipo de senhorinha que fala sem edição, e sem filtro. Ela é clara, direta e objetiva. E um dia ela foi dar uma mentoria para mim e para a Rose, lá em casa, num café, e ela assim, como que ensinando 2 crianças, eu e a minha esposa. Ela disse: Josué e Rose, faz assim, ó, 1 Coríntios 10:10, todo mundo fazendo, vamos lá, 1 Coríntios 10:10, levanta mais a mão assim para eu ver, vai, 1 Coríntios 10:10, só os homens, 1 Coríntios 10:10, só as mulheres, 1 Coríntios 10:10. Você sabe o que está escrito lá? Eu vou ler, para não errar o versículo, para você entender como é forte isso, que ela estava dizendo para nós. 1 Coríntios 10:10 está escrito assim, ó. 1 Coríntios 10:10 está escrito assim:
nem murmureis, nem reclameis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Você sabia que todos aqueles que saíram do Egito e no deserto murmuraram, reclamaram, falaram mal de Deus, porque que nos tiraram de lá e nos trouxeram para cá, lá nós tínhamos pepino, tinha melancia, murmuraram, nenhum destes entrou na terra prometida. Olhem para cá. Quem vive reclamando, murmurando, blasfemando, praguejando, morre no deserto. A maneira como você se comporta no deserto determina quanto tempo você vai ficar nele ou se você vai sair dele. Morreram porque murmuraram, reclamaram, falaram mal de Deus. Agora, olhem para cá. Ô irmão, toda vez que a sua esposa abrir a porta do guarda-roupa e disser assim, não tenho roupa para ir na igreja hoje. Faz assim para ela, ó, não fala nada, só faz assim, ó. Toda vez que o seu marido entrar no carro, ou pegar a moto, ou pegar a bicicleta e falar, preciso trocar de carro. Estou cansado de andar de moto. Falei. Outro dia um irmão falou assim, dependendo do dia, se eu fizer isso para minha mulher, eu perco o dedo, pastor. Então não faz não, irmão. Nesse dia você não faz não. Repete comigo, a gratidão anula o espírito de murmuração. Você já experimentou ficar 21 dias sem reclamar de nada? Você já experimentou ficar 7 dias sem reclamar de nada? A gratidão nos protege contra a inveja. Presta atenção. A gratidão nos protege contra a inveja. Sabe por que eu não tenho inveja da sua roupa? Porque eu sou grato pela roupa que Deus me deu. Sabe por que eu não tenho inveja do seu carro, ainda que seja um Porsche? Porque eu sou grato ao carro que Deus me deu. Sabe por que eu não tenho inveja da sua casa? Porque eu sou grato pela casa que Deus me deu. Sabe por que eu não tenho inveja do seu relógio? Porque eu sou grato ao relógio que Deus me deu. Sabe por que eu não tenho inveja do seu sapato? Porque eu sou grato pelo sapato que Deus me deu. Mas e se eu não tiver sapato? Eu sou grato pelos pés que Deus me deu. Porque tem gente que não tem os pés para caminhar. E Deus me deu 2 pés para caminhar. Sabe por que eu não sou grato? Porque você tem uma geladeira cheia e a minha não está tão cheia assim. Porque eu sou grato pelo pouco que eu tenho na minha e pela saúde que eu tenho para comer aquilo que Deus me deu. A Bíblia diz, chore com os que choram, mas se alegre com os que se alegram. E quando você é grato a Deus e celebra a vitória dos irmãos, daqui a pouco os irmãos estão celebrando com você a sua vitória. Não há milagre na vida de um invejoso, porque ele cobiça. E cobiçar é pecado, porque é desejar aquilo que Deus não te deu. Por quê? Você deve ser grato. Porque a ingratidão é filha da soberba. A ingratidão é filha da soberba. Agradecer é reconhecer o valor do outro. Por que a gente deve ser grato? Porque a gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa. Há um homem na Bíblia chamado Davi.
E Davi, que escreveu o livro de Salmos, leia o Salmo 40, leia o Salmo 100, leia o Salmo 103. Davi era um homem que não sabia escrever suas poesias de louvor e adoração sem que elas estivessem carregadas de um espírito de gratidão. Quando Davi estava reinando, de repente, bate nele o desejo de demonstrar gratidão por aquilo que o seu amigo Jonatas havia feito. Quando foi isso? Quando ele perguntou: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele, por amor, por gratidão a Jonatas? Segundo Samuel 9:1. Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Ziba disse ao rei: rei, há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, que está lá em Mefibosete, que significa terra sem comunicação. Presta atenção. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, estava lá em Lodebar, era Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, veio a Davi, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. Mefibosete está com medo, porque ele sabia o que o seu avô Saul havia feito contra Davi. Durante anos, Davi sofreu perseguição, e por várias vezes Saul tentou matar Davi. Se não fosse Jonatas, filho de Saul, se não fosse Jonatas se interpondo entre um pai louco e Davi, com certeza Saul teria conseguido matar Davi. Mas todos os planos de Saul era frustrado, porque Davi tinha um amigo, que era filho do rei louco, que o avisava. Davi nunca esqueceu isso. Aí Mefibosete está com medo. Provavelmente Davi vai se vingar do meu avô, e vai me matar. E ele vai, aleijado, se prostra diante de Davi, e diz: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, eu não te trouxe aqui para me vingar. Eu não te trouxe aqui para me vingar do teu avô Saul, por todos os males que ele me fez. Não há no meu coração esse tipo de sentimento. Sabe por que eu te trouxe aqui? Eu te trouxe aqui para honrar a memória do teu pai. Sabe por que eu te trouxe aqui? Porque gratidão é a memória do coração. O seu pai morreu, mas gratidão não tem prazo de validade. O teu pai morreu, mas ele gerou em mim memórias, e estas memórias nunca se apagaram. Sabe por que eu te trouxe aqui?
Porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Aquele que estava esquecido em Lodebar, aquele que na condição de aleijado não tinha valor algum, aquele que pensava que para ele não havia mais perspectiva, não havia mais esperança, agora elevado como alguém de honra, que daqui para frente vai se alimentar todos os dias, sentando à mesa do rei. Que coisa linda! É esse homem que escreveu: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Olhem para cá, por favor. Quantos aqui têm um coração grato? Levante a mão, por favor. Grato a Deus, levante a mão. Então escute isso. A sua gratidão a Deus só é verdadeira quando você sabe ser grato a quem um dia te estendeu as mãos. É a lei da reciprocidade. Quem um dia, como Jonatas, me livrou da morte, tem que ter um lugar de honra na minha mesa. E se não dá para eu honrar Jonatas, porque já morreu, eu vou honrar Mefibosete, seu filho. Gratidão não tem prazo de validade. É gratidão sempre. Eu conheço pessoas que entram no restaurante, o garçom o serve com excelência, e ela sai sem dizer obrigado ao garçom. Eu conheço pessoas que descem do avião, nunca diz obrigado aos comissários. Eu conheço pessoas que o manobrista manobra o seu carro, não sabe dizer obrigado ao manobrista. Eu conheço pessoas que não sabem dizer obrigado à colaboradora. Eu conheço pessoas que não sabem dizer obrigado a ninguém. Pessoas que são movidas por um espírito de gratidão, reconhece o valor de todos que de alguma forma foram usados por Deus para facilitar a sua vida. Pessoas que não sabem dizer obrigado ao pai, obrigado à mãe, obrigado ao sogro, obrigado à sogra. Quando eu vejo uma nora destratando a sogra, eu disse, não entendeu nada. A ingratidão é irmã da soberba. O que a tua sogra te deu? O filho dela. Quanto custa um filho? Do berço ao altar. O que a tua sogra te deu foi uma filha. Quanto custa uma filha do berço ao altar? Ah, mas a minha sogra, mas o meu sogro. Não importa quem seja. A gratidão caminha junto com a honra. Aonde houver gratidão, haverá honra. E aonde houver honra, Deus é glorificado aí. Porque Deus é um Deus de honra. Se vocês me entendem, digam amém. Eu quero terminar chamando a sua atenção para Romanos capítulo 16. O apóstolo Paulo, quem escreveu que a paz de Cristo seja o árbitro no seu coração, sede agradecido. O apóstolo, quem disse em tudo dai graças,
ele tinha um coração movido por um sentimento de gratidão. Capítulo 16. É interessante que Romanos é o maior tratado de soteriologia do Novo Testamento. Paulo escreve coisas profundas que até hoje são complexas de entender teologicamente. Mas quando chega no capítulo 16, Paulo não escreve agora aquilo que é teologicamente profundo. Ele deixa o coração dele transbordar desse espírito de gratidão. E ele começa, capítulo 16, verso 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e que lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Paulo começa a escrever uma lista, que eu chamo de lista da gratidão. E o Espírito Santo não disse, essa parte deixa fora, porque não tem nada a ver com o tratado soteriológico, doutrina da salvação. Essa parte vamos deixar fora. Não! O Espírito Santo leva os organizadores do cânon sagrados para inserir também o capítulo 16. Sabe por quê? Porque gratidão é uma das marcas do caráter de Deus. Gratidão glorifica o nome do Senhor. Gratidão é o que Deus espera de mim e de você. Agora preste atenção, vamos ver o tamanho da lista de gratidão de Paulo. Eu vou ler, e em honra a todos esses irmãos, eu leio o nome, e você vai completar com sou grato, ok? Vamos lá. Nossa irmã Febe, saúdem Priscila e Áquila, todas as igrejas dos gentios, a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem meu amado irmão Epeneto. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente por vocês. Saúde Andrônico e Júnias. Saúdem Amplíato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, Estaques, Apeles, a casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, os da casa de Narciso, Trifena e Trifosa, a amada Pérside, Rufo, sua mãe, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, Filólogo, Júlia, Nereu, sua irmã, Olimpas, todos os santos que estão com eles. Pastor Pedro, pastora Carla, aos pastores que servem aqui, aos pastores e ministros de louvor, aos voluntários da igreja, aqueles que cuidam das crianças, os que trabalham no escritório da igreja, os que cuidam das finanças da igreja, aqueles que limpam o templo,
Aqueles que estão lá no estacionamento, aqueles que ficam na porta, na recepção, aqueles que são intercessores desta igreja, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, ao Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vamos aplaudi-lo, porque somos a Ele gratos, 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 gratos. Se você fosse escrever sua lista de gratidão hoje, quantos nomes haveria? Eu me lembro que quando eu era adolescente, e todo adolescente é trabalhoso, mas teve um homem chamado Antônio Formiga, um pastor, que apostou em mim, que acreditou em mim. O nome dele está na minha lista. No céu, eu quero dar um abraço nele, que ele já partiu para a eternidade. O dia que esse homem morreu, eu fui ao velório, sentei ao lado do caixão e fiquei uns 40 minutos agradecendo a Deus por aquele homem que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Quando meu pai morreu, a liderança não soube lidar com a morte do meu pai e eu me desviei. E quando eu estava longe dos caminhos do Senhor, sem ser procurado por nenhum daqueles que comeram na minha casa como pastores, porque meu pai era pastor, teve um homem que não tinha nada a ver com o nosso ministério, pastor João da Silva Gonçalves, ele era gago. Minha mãe falou para ele de mim, eu me lembro como se fosse hoje, eu recém-casado, desviado, aquele homem entrou na minha cozinha e falou: eu vou te levar de volta para casa. Espiritualmente falando, ele pegou eu e a minha esposa no colo, como um pastor carregando 2 ovelhas feridas, e cuidou de nós. Depois o pastor Antônio Campassi, para o qual Deus deu uma visão para ele sobre o meu ministério, quando eu era diácono apenas. Depois o pastor José Amaro da Silva, que me levou ao pastorado, acreditando também no meu ministério. A minha mãe, que hoje está com Alzheimer e não reconhece ninguém, mas durante 60 anos, ela gastou os seus joelhos orando por mim toda a madrugada. Sou grato ao meu pai que já está com o Senhor, que quantas vezes eu acordava de madrugada para ir ao banheiro, ele estava com os olhos assim prostrado, chorando e dizendo: Senhor, faz do meu filho um profeta da tua palavra. Faz do meu filho um profeta da tua palavra. Sou grato. Sou grato. Eu tenho uma irmã que abriu mão de casar para pastorear e cuidar dos nossos filhos. Desde pequeno até quando eles cresceram, ela cuidou como uma segunda mãe. Quando meus filhos cresceram, ela assumiu o cuidado da minha mãe, que hoje está com um nível elevado de Alzheimer, e ela cuida da minha mãe como se cuida de uma criança. Um dia, eu estava numa grande reunião nacional, o Espírito Santo disse assim para mim: honra a tua irmã publicamente hoje. Eu chamei a Marisa no púlpito, eu disse: Marisa, quando chegar lá no céu, e o Senhor for entregar para mim o meu galardão, eu vou dizer para Ele: reparte esse galardão com a minha irmã, reparte esse galardão com a minha irmã, porque eu sou grato, porque ela representa nas nossas vidas. A gratidão precisa ser a memória do coração. Eu quero que você fique de pé.
Eu não sei se a gente pode pelo menos tocar aqui no teclado para ficar bem romântico essa parte aqui. Você vai procurar pelo menos 5 pessoas ou 10 que num momento muito importante estendeu as mãos, te abraçou, te ouviu, orou por você. E você vai dar um abraço e você vai dizer assim: sou grato a Deus por sua vida.